Pode sentar então, irmãos, fique à vontade, bem-vindo os amigos aí, os visitantes. Eu convidei 2 moços hoje, mas eles não vieram, estou vendo que não vieram, queria dar um abraço, e não estão aqui, mas convidem, viu, irmãos, para as pessoas que você se relaciona aí fora, de repente eles aparecem aí e recebem uma bênção, mas eu estou vendo alguns visitantes. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Para não perder a atenção de vocês, já vou direto no texto. Abra sua Bíblia ou preste atenção na parede ali, penso que os meninos vão colocar lá. 1 Crônicas capítulo 19, o verso 10. 1 Crônicas 19 e o verso 10 desse texto vai nos dizer assim. Verso 10. A tradução aqui é a minha tradução, né? E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Verso 13: esforça-te, esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Amém, irmãos? Parecia que esse texto não estava na Bíblia, mas ele está, porque nós gostamos de ler textos de cura, textos de milagre, textos de salmo apenas, e esquecemos dos contextos da Bíblia, que também nos ensina alguns tesouros escondidos. Eu queria olhar para esse texto aqui hoje e falar um pouquinho sobre confiança. Amém, irmão? Fala confiança. Ô, gente, nós estamos aqui no começo do ano, e essa trajetória nossa de um final de ano para o começo do ano sempre é complicado para algumas pessoas, e o pastor sente isso. Eu sinto no meu espírito algumas pessoas que se enfraquecem, algumas pessoas que se distanciam, oram menos, praticam menos comunhão. Não é menos não, é menos mesmo, viu? Menos comunhão, se distanciam. E eu, na qualidade, na condição de pastor, eu preciso chamar a atenção de todos nós, inclusive da minha, porque quando nós vamos nos afastando, irmão, às vezes nos esfriando, a Bíblia no seu contexto fala de um jeito que tem a ver com a nossa vida, como por exemplo, a ovelha que se desgarra, ela é uma presa fácil para o adversário, e não é para o leão ou para o lobo, literalmente naqueles dias. Para nós outros hoje, está falando de coisas espirituais. Então, meu irmão, quando você perceber que você está esfriando, que você está faltando na comunhão, que você está faltando buscar a presença de Deus com mais gente, é porque você realmente está se perdendo na orientação. Então o pastor precisa ajudar você, porque eu sei, gente, olha aqui, nós batizamos, acredito que mais de 40 pessoas neste ano passado. Aí eu vou perguntar para vocês, onde elas estão? Graças a Deus que eu estou aqui, graças a Deus que você está aí, e por você e por nós, uma salva de palmas que glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém, gente? E o texto, queridos, vai falar de Joabe e de Abisai, que venceram uma guerra. Eles são 2 irmãos. Davi é o rei, e os sírios e os amonitas vão se levantar contra eles. Sabe o que Davi faz? Ele fala assim: Abisai, eu vou dar para você um grupo de os soldados mais valentes que eu tenho. Aqui no verso
de número 8, vai dizer assim: o que ouvindo Davi, enviou, Joabe, melhor dizendo, enviou Joabe a todo o exército dos homens valorosos, e saindo os filhos de Amon, onde narraram a batalha, à porta da cidade, porém os reis que vieram, se puseram à parte no campo. Então, Davi está dizendo para Joabe: eu vou te dar um exército aí seleto, gente realmente que sabe guerrear. E aí, irmão, sabe o que Joabe faz? Eu falei Abisai, mas Abisai entra depois. O que Joabe faz é que ele trabalha com confiança. Fala comigo, confiança. Fala de novo, confiança. Irmãos, a nossa vida na igreja é fora do mundo. O mundo não conhece a nossa dinâmica. Eles não adiantam. Eu já tentei até ensinar algumas coisas para algumas pessoas, eles não pegam, gente. Você sabe por que não pegam? Porque a revelação é para a igreja de Deus, para quem faz parte do corpo. Quem estiver me ouvindo nas redes sociais aí, vai me apontar, vai me julgar. Não adianta, eles não conseguem entender. A gente fala uma coisa, eles entendem outra. Então é para nós, amém? Então por isso que a gente tem que olhar para a palavra e praticar a palavra, que aí a gente escapa das friagens, dos problemas, das situações adversas da nossa vida. Joabe vai confiar, irmãos, na sabedoria. A sabedoria é algo importante, irmãos. A Bíblia diz que nós, filhos de Deus, temos a mente de Cristo. Olha isso, gente. Mente de Cristo é mente revelacional, é mente em comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. De novo, alguém que nos ouve de qualquer jeito vai nos julgar e nos apontar, e eu já passei dessa fase de me preocupar com isso, porque é revelacional, gente, é muito interior, é muito para nós. E aí o que acontece? Eles tinham uma estratégia. Fala comigo, estratégia. Irmãos, nós crentes precisamos ser sábios. Na nossa vida nós precisamos lidar com sabedoria. E aí aqui vai uma palavra mais direcionada, mais apontada, principalmente às mulheres. Mulheres, pelo amor de Deus, a Bíblia fala com vocês: sejam sábias, sejam sábias, para não dizer que os homens são burrinhos, sejam sábias, mulheres, edificam a sua casa. Mulher que edifica a sua casa, edifica a igreja. Mulher que edifica a sua casa, edifica a igreja, edifica a família. Sejam sábias. Quando você perceber que o seu marido está escapando, seja sábia. Dá até vontade da gente desenhar algumas histórias aqui. Deus deu isso para a mulher, eu vou falar o quê? E aí alguém aí fora fala que a Bíblia é contra a mulher, etc. Não estou falando, não conhece nada de Deus. Seu marido tem a responsabilidade de sustentar, de ser o alicerce, de ser o líder da casa e tal. Então é preciso ter suporte, e o suporte é você, amém? Então há uma estratégia, gente. Os mais hábeis iriam aonde a batalha seria pior. Então o Joabe vai colocar esse exército que Davi deu para eles, vou colocar vocês aqui, sabedoria, estratégia, ok? Mas tem dois grupos, tem os sírios e os amonitas contra eles. Aí olha só, irmãos, os demais iriam proteger a retaguarda, luta na frente e luta atrás. E para evitar o rompimento da frente de batalha, seja lá na frente ou seja na retaguarda, o que é que eles estão fazendo? Ele coloca um grupo estrategicamente vai socorrer o outro grupo. E eu já li o texto para vocês. Iria socorrer quem tivesse em apuros na vanguarda, na frente, ou na retaguarda. Um iria proteger o outro. Isso é estratégia, irmão, você está vendo? Por isso que o pastor colocou lá sobre a família, porque o inimigo quer invadir as nossas casas. Então a mulher, quando está bem, ajuda o marido. O marido, quando está bem, ajuda a mulher. E assim sucessivamente. São duas frentes de batalha. Aí, só que veja bem, a estratégia, perdão mesmo, irmãos, a estratégia
é uma prova de sabedoria. É uma prova de sabedoria. E eles confiavam nessa sabedoria. E é importante a gente olhar para isso. Por quê? Provérbios capítulo 4, verso 6 diz assim: não abandone a sabedoria. Eu estou falando uma outra tradução, os meninos podem colocar ali, mas não perde a origem. Não abandone a sabedoria. Eu queria que você falasse comigo. Não abandone a sabedoria. Fala. Diga assim: e ela o protegerá. Fala. Então você está vendo, irmão? Quando a gente usa de sabedoria, a sabedoria que a gente usa vai ser uma arma para nós. Vai nos proteger. Está dizendo de outro jeito ali, se colocaram, né? Olha o que diz o texto: ame-a. Agora eu falo, ame-a. Fala, ama. Ama é se envolver, não é? Tem a ver com envolvimento. Ame-a e ela cuidará de você. Quem é que vai cuidar de você? Quem que vai cuidar de você? Quem vai cuidar de você? Poucas pessoas entenderam, porque falou rápido. Sabedoria vai cuidar. Então a gente tem que agir com sabedoria, irmão. Certo? Todos nós, a gente tem que pegar, cara, puxa, se eu tivesse feito diferente, mas não, eu fiz desse jeito, entende? Então se a gente antecipar os problemas com sabedoria, a gente resolve muita coisa. Outro dia eu falei isso aqui na oração. Então está dito, a Bíblia está dizendo, né? Eu não quero ler o Provérbios capítulo 4 aqui, que só fala disso, dessa proteção. Então, gente, tem muita gente, ai Deus, fala Deus comigo. Posso falar, irmão? Porque tem jovem na igreja, tem mais velhos na igreja e tudo. É mais ou menos assim, ó, se você tem 60 anos, não vai ter filho não, irmão. Você não vai ser pai, você vai ser vô. Sabedoria. Se você casou recente, aí é cada um, eu só estou dando a ideia da sabedoria. Não vai ter filho nos primeiros 3 meses, não. Você precisa curtir o casamento primeiro. Não, mas tem gente que é tão a sabedoria que tem filho primeiro para depois casar ainda. Eu estou ajudando ou estou atrapalhando? Ah, pastor, mas agora já foi, então e agora? O que eu faço? Pois é, agora paga a conta, mas ainda assim paga com sabedoria. Irmãos, a mulher já está no 19 relacionamento, já tem 29 filhos, e tudo escadinha. Aí, deixa os 29 filhos menorzinhos com o próximo amante. O que você acha que o próximo amante vai fazer com as crianças? Fala para mim, você, fala. Ele vai espancar o seu filho. Pode escrever o que eu estou falando para você. Aí tem uma escadinha de filho. E quem vai sustentar essa casa? Vai os dois trabalhar. Quem que vai cuidar das crianças? Responde aí para mim. A creche que vai cuidar, a vovó que vai cuidar, o vovô que vai cuidar, e você perde o crescimento dos filhos, tão gostoso. Gente, o pastor não está julgando nem apontando o dedo para ninguém, eu estou lançando palavra de orientação, de sabedoria para a vida da gente. Nem tudo está no lugar, e aquilo que deu errado serve de exemplo. Não precisa você colocar a cabeça no travesseiro e se perturbar com o que já foi feito. Não é isso, é aproveitar o que já foi feito. Eu faço isso na minha vida e não fazer na frente, gente. Olha para mim, eu vou dar um exemplo para você que vocês já sabem, mudou a minha vida e a vida da minha esposa. Quer ver o que eu vou dizer para vocês? Eu estava numa grande igreja maior do que essa, na cidade de Toledo, uma cidade melhor do que Cianorte, no sentido de tamanho de cidade, etc, etc. Eu recebi uma palavra profética de atravessar o oceano. Muito bem, irmão, olha aqui, se eu não uso de sabedoria, o que você acha que ia acontecer com a minha vida? Eu não ia arrebentar com a minha família, eu não ia arrebentar com a minha vida espiritual, emocional, etc. O que eu pensei primeiramente? Irmãos, naquela época eu tinha cerca de 40 anos, talvez 38, não lembro agora. A primeira coisa que eu pensei foi assim, bom, eu sou jovem, está vendo? 38, ainda era audacioso. Eu sou jovem, se eu errar, eu tenho tempo de corrigir esse erro e tenho tempo e saúde para mim progredir na minha vida. Primeira coisa que eu pensei. Só que assim, irmão,
para você atravessar um oceano, você não leva papagaio, galinha, cachorro, você não leva guarda-roupa, televisão, nem carro. Ainda mais missionário, né? Missionário é uma benção, só leva filho, é 10. Eu só tinha um filho. O que nós fizemos, irmãos? Vendemos tudo. Coube em 3 malas, eu acho. Nossa vida. E você quer saber mais? Com toda essa segurança que eu coloquei para mim, eu tinha um chamado que eu ouvi uma palavra para mim, mas e a minha esposa, não conta? E o que eu fiz? Eu comecei a orar e falei assim: Deus, fala com ela. Até que um dia, a história é longa, até que um dia alguém por telefone entregou uma palavra profética para ela. E a Rosana sempre foi uma bênção, ainda bem que ela está ausente. Sempre ela foi uma bênção. Ela falou assim: amor, eu vou com você. Você tem certeza? Onde Deus nos mandar, eu vou com você. Nunca tive problema. E aí, irmãos, com toda essa segurança que eu tive, pela misericórdia de Deus, vou dizer assim, a ficha só caiu para mim quando eu estava na alfândega de Portugal. Que ficha? A hora que o guarda olhou para mim, olhou para o meu passaporte, olhou para minha esposa, olhou para o passaporte. Você está rindo, né, Rosana? Chegou agora. Olhou para a cara do Léo, que estava arrastando a malinha dele. Só tinha cueca e tênis. Um menino de 7 anos. Irmãos, eu pensei: meu Deus, esse homem não vai deixar eu entrar. Olha para mim, para onde que eu ia voltar? Entende, irmão? Só que eu já tinha aprendido na palavra de Deus, missionariamente falando, que se você quer fazer a obra de Deus, não adianta você ficar com mimimi. Ou você faz, ou você não faz. Ou não é faz e faz, não. Ou você faz, ou você não faz. O que eu fiz? Lembra daquelas palavras, frases de efeito? Você tem que explodir a ponte que fica atrás de você. Porque se tiver uma ponte, um degrauzinho para você voltar para trás, você volta. Eu resolvi explodir a ponte. Qual ponte que eu explodi? Coloquei um outro pastor no meu lugar, avisei toda a igreja que eu estava partindo para uma missão, etc, etc. Para onde que eu ia voltar, irmão? Confiança no Senhor. Ali nós entramos, talvez alguém não ouviu isso, queira ouvir. Ali nós entramos, os primeiros 15 dias nós chorávamos, não sabia se era o gosto do café ou das lágrimas. 15 dias chorando, ouvindo as pessoas falarem na língua portuguesa na televisão, mas não entendia uma palavra, porque o emocional estava tão abalado. Tinha saudade até do inimigo no Brasil aqui, se fosse o caso. Sério, irmãos. Mas Deus é tão zeloso, gente, que nós ficamos num dos apartamentos mais lindos daquela cidade, assim, de vida mediana, de um jogador de futebol. O nosso irmão Paulo, pastor hoje, ele veio para o Brasil, ficou um mês aqui e deixou a gente ficar lá, nunca me viu. Olha como Deus cuida da gente. E eu fiquei assim, nós ficamos assim lá, depois até que fomos para a nossa casa, até a gente se aculturar. Irmãos, olhe para mim, eu e a Rosana não íamos para a praia todo dia, porque a gente não aguentava mais, irmão. É sério. E a gente chegava no lugar que tinha praia assim, a areia, só estava nós lá, tinha ninguém, à esquerda só areia, e quando chovia ainda, a gente parava o carro e via a chuva cair. E à noite, a gente olhava para o oceano e falava assim: do outro lado está o Cristo Redentor. Tá o Brasil, porque Portugal tem um Cristo lá, de frente para o Cristo aqui, né? A gente brincava. E sério, irmãos, o céu do Brasil tem mais estrelas do que a Europa. Até isso a gente sentia falta. Então eu estou contando uma coisa, gente, que se a gente não fizer com sabedoria, confiança em Deus no direcionamento, você vai errar muito, a gente vai errar muito. Então eu estou contando um pouquinho da história da gente, graças a Deus que eu posso contar isso, não o contrário, para a gente poder, irmãos, prosseguir, lutar com o inimigo, com estratégia, com confiança, principalmente em Deus. Então a Bíblia vai nos dizer assim, ó: peça a Deus sabedoria. Levante sua mão direita e fala assim: Deus, eu peço sabedoria. Vai, fala aí, vai. Sabedoria. Irmão, você sabia que essa é a única oração que Deus nunca diz não?
Vou ler para você Tiago 1,5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá, liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Deus não diz não, sabedoria. Então pede sabedoria, irmão, pede sabedoria. Às vezes nós ficamos afoitos na nossa novidade de vida cristã, e a gente vê 9 dons, que o apóstolo Paulo nos relata, então a gente já quer os 9 dons, mas você já imaginou um crente com 9 dons sem sabedoria? Vou dizer um crente com um dom poderoso, um exemplo assim de revelação, de visão, mas sem sabedoria, irmão. Vou dar um exemplo para você aqui, eu aqui agora, para não apontar outros. Eu sempre uso os meus exemplos, que seja bom ou que seja ruim, pelo menos sou eu que estou falando, né? Vou dar um exemplo, eu aqui recebi um dom de visão agora, mas não tenho sabedoria para entregar essa visão. Aí, Airan, posso usar você? Senão você já fala, não, pastor. Aí eu olho para o Airan aqui, ó, recebi a revelação, certo? Mas não tenho sabedoria, beleza? Posso detonar? Deus está me mostrando, senhor Airan, que faz 1 ano que você está em adultério, à frente da igreja. Cadê a sabedoria, irmão? Eu não matei o irmão? Desculpa, viu, Airan? Você viu, deu até medo, tem gente gelada aí. Bom, eu não tive essa revelação, estou com você. Então, vocês estão entendendo o que é sabedoria, irmão? Entende? Então é isso que nós, ao círculo, nós, todos nós, precisamos dessas coisas com Deus, gente. Senão a gente estraga a nossa vida, estraga a vida do outro, estraga a vida do cônjuge, da cônjuge, não existe, tá? Isso é falta de sabedoria. Entende, gente? Ô pastor, mas hoje foi cacetada, faz 9 dias que nós estamos orando. Então, amados, vamos pedir para Deus, que Deus está dizendo que Ele vai dar sabedoria e Ele dá. Lembra de Salomão? Outro dia eu preguei aqui, foi domingo. Ô Salomão, pede o que você quer que eu te dê, que eu vou te dar. Salomão falou assim: ó Deus, eu quero sabedoria, porque para lidar com gente só com sabedoria. E Deus falou assim: você pediu tão bem, que eu vou te dar isso, isso e isso. E quer saber mais de uma coisa? Eu vou dar isso também para você. Eu preguei isso outro dia, quem estava aqui. É isso que eu quero dizer para vocês, gente. A gente andando com sabedoria na presença de Deus, Deus vai nos dar tudo que nós precisamos, gente. Mais do que tudo que nós queremos, Deus vai nos dar tudo que nós precisamos. Então, com sabedoria. Aí, escute, irmãos. Joabe e Abisai. Olha para mim aqui. E olha que eu nem comecei a pregar, é sério. Esses 2 irmãos, eles têm que confiar um no outro. Fala comigo, confiar um no outro, vai. Confiança, gente. Essa confiança, ela é horizontal e também é vertical, né? Se eu não estiver errado. Vertical e horizontal. Uma confiança para com Deus e uma confiança para com o outro. Agora, você já imaginou um casal, o marido e a mulher que não confiam no outro? A gente precisa confiar, entende? Você já imaginou um pastor que não confia no membro da igreja, na ovelha, no diácono, no presbítero? Vai viver uma vida de desconfiança. Os irmãos confiaram, e o negócio é sério, gente. Os sírios estão na frente, eu não sei se é nessa ordem. Os amonitas estão atrás. Joabe falou: Abisai, é o seguinte, pega a sua galera aí que luta e fica atrás. Se eu perceber que você está perdendo, eu corro te socorrer. E você perceber que eu estou perdendo, você me socorre, combinado? Agora, irmão, sabe o irmão traíra? Irmão traíra está vendo que o cara que está morrendo, e ele não corre lá para batalhar com ele. Desculpa falar, eu vou, estou orando aqui, não é possível que eu estou sem a benção.
É o irmão que deixa o outro sozinho, irmão. Eu não vou pregar, parênteses aqui, às vezes aquilo que eu já ensinei, que às vezes Deus está tratando de alguém e você quer ser Deus. É aquela coisa que eu tenho falado, né? Às vezes tem gente fazendo o que Deus pediu para não fazer. É coisa boa, mas Deus não pediu, vai dar errado. Irmãos, lembrei aqui. Outro dia eu entrei ali na loja aí do, vou falar o 99, mas não é o 99 não, lá da Seringueira, esqueci o nome lá. Aí eu entrei ali, eu tinha um rapaz sentado assim, eu estou contando que aconteceu aqui, né? De vir aqui na mente. Sentado ali, estava até fumando, eu acho que já era até droga que estava fumando. Ô moço, estava eu, passou mais uma família. Ô moço, dá uma ajuda aí, não sei o quê, dá compra uma bolacha para mim. Aí eu entrei no mercado e falei para o homem assim, que tristeza, né? Aí eu não sei se o rapaz estava concordando com a minha fala de tristeza no sentido negativo. Ele pegou e falou, pois é, e não sei o quê. E o rapaz que estava ali fora era novo, né? Eu falei assim, mas a gente tem pena, né? A gente tem pena. Eu falei assim, pelo menos ele pediu comida, e eu vou lá, eu vou comprar uma bolacha, vou deixar comida para ele, uma bolacha para ele. E aí, irmão, quando eu saí, eu passei por ele, e peguei o pacote e abri, e fui dar a bolacha para ele. Aí ele olhou para mim assim, cambaleando, sentado e cambaleando. Ele falou assim, você é o pastor da Shekinah. Eu falei, ô Jesus, eu não sei se é o diabo que me conhece, ou quem estava me apontando. Aí eu já fiquei esperto com isso, porque outro dia eu e a Rosana estava na rua ali, e aí alguém pedindo no semáforo, como vocês vêm aí, e pedia isso, pedia aquilo, chegou para mim e falou assim, você é o pastor, hein? Amor, é verdade ou não é? Eu falei, amor do céu, eu vou ter que me esconder, eu não sei se eu dou porque eu sou o pastor para testemunhar, ou se eu não dou, eu fiquei naquela, preciso de sabedoria, irmão. Se der em dinheiro, vai fumar, você está alimentando uma situação. Eu acho assim que não é bom, se bem que a pessoa não está liberta, às vezes até precisa daquilo, pode parecer que você esteja ajudando, sei lá, precisa de sabedoria, né? Aí sabe o que eu achei interessante? Que esse rapaz, voltando no primeiro caso, da bolacha, é que tem um senhor ali que tem uma garapeira, ele fica com um carrinho de garapa ali, ou de guarapa, a gente faz brincadeira e depois fala errado para vocês, os termos. E ele olhou assim e falou, ó, e sorriu e tudo, e eu pensei assim, falei, Deus... Falei assim, vocês estão vendo, irmãos, até onde a gente testemunha? Precisa subir no capô do carro e dizer que você é crente, que você tem Jesus? Faça atitudes e ações de Jesus na sua vida. O menino em situação difícil me reconheceu. O outro que estava do lado ali não me conhece, mas ouviu falar da gente. Amém, amados? Então é muito sério, gente. Isso não significa que a gente não erre, todos nós. Eu só estou dizendo que a gente não pode errar sempre, irmão. Nós somos diferentes na terra. Nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo está na palavra, a revelação. Você viu que eu falei aqui no começo do culto? Às vezes alguém não prestou atenção, porque eu estava linkando o versículo que eu li no começo com a pregação que eu estou fazendo agora. A palavra é alimento, é a palavra que orienta a gente. E aí, então, irmãos, no livro de Jeremias, no capítulo de número 17, verso 5 lá, vai falar sobre maldito o homem que confia no homem, não é isso? Já ouviu isso? Sim ou não, irmãos? Só que quantas vezes, eu nunca aceitei isso no meu coração, quantas vezes a gente fala assim, maldito o homem que confia no homem, mas para se justificar que não confia em ninguém. Isso está errado, irmão. Sabe por que está errado? O contexto do texto de maldito o homem que confia no homem está falando do povo em confiar no rei ímpio. Maldito o homem, o povo que confia no rei ímpio. E depois, se você ver um pouquinho Jeremias, um pouco abaixo, vai falar assim, que bendito é o homem que confia no Senhor. Está falando de domínio, de governo, de reino. Então, irmãos, se Joabe não acreditasse, confiasse no Abisai, seu irmão, como é que ele ia guerrear? É claro que você tem que ser sábio, de novo a sabedoria, para você ver que
para você ver quem é que está andando com você, irmão. Quem está andando com você? Irmãos, por isso que eu falo para vocês, marido é marido, mulher é mulher, esposo é esposa, esposa é esposa, melhor dizendo. Mas cara, se você não confiar, aí vai fazer sentido aquele filme antigo, lindo, que a Rosana ama, Dormindo com o Inimigo. E um outro, que eu esqueci agora. Irmão, se você não confiar no cônjuge, você está dormindo com o inimigo. Então, você olha à sua volta, o mundo prega que realmente que não existe amigos e dá para contar nos dedos. Eu acho que tem mais do que na palma da mão. É por isso que a igreja fala diferente as coisas. Olha para mim, irmãos, princípios da Bíblia não precisa nem ser só para crente, é para o mundo também. Princípios da Bíblia. Então eu vou dizer para você aqui, vocês já ouviram, claro, a música assim, agora eu vou cantar para você que está em casa aí. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Você viu como que o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos foram amigos a vida toda? E eu não estou julgando eles, nada disso, estou falando da amizade. Essa música deles é um hino à amizade, gente. Princípio aplicado no mundo, sem talvez gente conhecer como nós conhecemos. Eita Deus, tem tanta coisa. Assim, gente, filme, falta tempo. Então, irmãos, mas tem que ser amigo que não puxa o tapete, né? Então, a confiança entre irmãos é valorizada na Bíblia, amados. O cara eu já ouvi essa frase aí do mundo falando para mim, eu não tinha nem tempo de explicar, daí eu falei, tá bom, outro dia eu falo. 2 Coríntios 7,16, Paulo vai falar, está falando de Tito, sendo recebido pelos irmãos. Paulo vai falar de amizade aqui. Deixa eu ver se o texto está na mão aqui. Deixa eu ver se eu apontei aqui. Está dizendo assim, alegro-me, porque em tudo posso confiar em você. Fala comigo, posso confiar em você, fala. Agora, vamos ver, me ajuda a trabalhar o que está sendo ministrado no coração da gente. Aponta para o irmão e fala assim, confiar em você, fala. Confiar em você. Irmão, olha para mim. Posso confiar em você? Posso confiar? Olha para mim. Já falei isso uma vez. Eita Deus. Uma vez eu fiz uma tenda de evangelismo na rua, lá na praça, no meio da cidade, como se fosse ali naquela praça ali, lá em Toledo. Aí, a verdade eu falo na Câmara. O prefeito mandou derrubar a minha tenda. A nossa tenda. Já tinha mandado requerimento e tudo. Por questões religiosas, inclusive. Olha para mim, irmão. Sabe o que os meus 7 ou 8 presbíteros fizeram comigo? Um me pegou do lado esquerdo e o outro do lado direito, me ergueu assim, e disse assim para mim, pastor, conta com a gente. Você já acha que foi isso que aconteceu? Sim ou não? Vamos ver quem acha. Fiquei sozinho, irmão. Mas havia alguém em quem eu confiava. E aí Deus colocou pessoas na vida da gente. E eu nunca julguei esses irmãos por isso. Deus me deu uma experiência. Bom, para não ficar a história ruim, já que eu contei isso, moral da história, a tenda nunca ficou tão cheia com a propaganda que virou na cidade
Quem é esse sem terra que chegou aí e montou uma tenda na cidade? Irmãos, até droga colocavam em cima do púlpito. Quantas vidas foram libertas? Não era à toa que o inimigo ia se levantar. Mas enfim, os amigos, a confiança na hora da guerra. Joabe podia confiar no Abisai, o Abisai podia confiar no Joabe. E você quer ver mais? Os dois podiam confiar no rei, porque depois você vai ler o texto em casa, Davi também participou da batalha. O rei, entendeu? Ó, a aplicação é uma luta física específica, mas a aplicação é espiritual, viu, irmão? Confiança em Deus e também nos outros. Caminhando para o final. Então Joabe e Abisai, eles eram irmãos de confiança. Confiavam no outro e mantinham uma comunicação e um compromisso de se ajudar, irmão. Por isso que na igreja a gente fala assim, ó, pega na mão do irmão, coloca a mão na cabeça do irmão, intercede por ele. Ah, ele não veio, o irmão não veio, mas eu vim. Então, irmãos, olha que interessante para mim terminar. Eles confiaram em si mesmos. Fala comigo, confiar em si mesmo. Fala. Confiavam em si mesmos. Joabe disse assim ao seu irmão, ó: sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Há uma causa, há um propósito. O Abisai, seja forte, seja valoroso. Nós vamos lutar por nós e vamos lutar pelo nosso povo. Olha a causa, irmão. Nós vamos lutar, está na Bíblia, eu estou só lendo. Então, isso é, gente, eles sabiam que eles eram fortes, porque eles foram escolhidos pelo rei. Eles eram fortes. Mas eles sabiam que eles eram fortes até certo ponto. Eles eram capazes de defender as suas famílias. Eles eram capazes de defender a sua família e eles eram capazes de defender o seu povo. Era assim que eles eram. Gente, quando a gente se sente fraco, a Bíblia vai dizer para nós que é aí que nós somos fortes. Porque o texto vai dizer assim, 2 Coríntios 12:10, ó, já termino. Pelo que sinto prazer nas fraquezas humanas, né, naturais, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Você está vendo o que é ser crente, irmão? Por exemplo, quem sabe você entrou aqui hoje fraco, angustiado, cara. Você entrou aqui angustiado. Você entrou aqui se sentindo perseguido e entrou aqui sentindo necessidade. Você entrou aqui sentindo injuriado. Mas Deus está dizendo assim, ó, quando é que você tem tudo isso, é que eu sou forte. Vai entender. Paulo explica isso para a gente. Então, irmãos, eles confiavam na vontade de Deus. Eu termino. Joabe falou assim, ó: e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Quer ver? Eu vou ler o texto para você que quer ver? Escuta, verso 13, ó. Esforça-te. Eu queria que você colocasse lá, irmão. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Você entendeu, irmão? Sabe o que ele está falando? Eu vou fazer a minha parte, e seja o que Deus quiser. Se eu tiver que morrer na mão dos sírios, eu vou morrer. Se eu tiver que morrer na mão dos amonitas, eu vou morrer. Mas eu vou para a batalha, o resto é com Deus. O resto é com Deus, irmão. Ah, eu vou para a oração, eu vou para o joelho, eu vou para a consagração.
O resto é com Deus, mas eu vou fazer a minha parte. Vou confiar no meu irmão, vou confiar no meu Deus e eu vou para a guerra. O resto é com Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas aí, por gentileza? Para o Senhor. Seja lá o que Deus quiser. Eles não falaram isso da boca para fora não, irmãos. Nós vamos mesmo. E eles o foram. Sabe o que diz o texto, para mim não deixar parado? Eu vou correr aqui o verso 17, vai. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel, está vendo? Ele veio ajudar. E passou o Jordão, e veio ter com eles, os inimigos, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel. Dá uma glória a Deus aí, crente. Fugiram, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros, olha isso, e 40.000 homens. Ele feriu Zofaque, capitão do exército, e o matou. Vou terminar. Vendo, pois, a leitura, vendo, pois, os servos de Hadadezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Os inimigos resolveram se juntar, olha para mim, que eu termino, mas os filhos de Deus também resolveram se juntar. Quem venceu a batalha? Louvado seja o nome do Senhor. Eles venceram porque se uniram, se juntaram, irmãos. Seja o que Deus quiser, eu vou fazer a minha parte. Termino e peço oração. Sexta-feira, às 7 horas da manhã, meu irmão Dalmo vai fazer uma cirurgia na cabeça, tirando uma laranja de um tumor, que o primeiro exame aqui em Umuarama disse ser benigno, mas o médico em Curitiba vai fazer a cirurgia e chegou a dizer que pode ser maligno. Amanhã vou estar indo lá na chacrinha da minha irmã. Vou passar lá uma parte do dia, vou dormir lá e vou ficar sexta-feira, porque meu irmão vai ter que jejuar amanhã por causa da cirurgia, vocês sabem, e passar pela cirurgia na sexta-feira. Então ele vai ficar sem comer 2 dias. Por que eu não posso ficar? Eu vou lá amanhã e vou comer pão e água. Agora, por que o pastor está contando isso para vocês? Olhe para mim. Acabei de pregar. Vou fazer a minha parte. E o que mais? Seja o que Deus quiser. Eu vou guerrear a minha guerra. Que às vezes os irmãos olham para mim assim, sempre sorridente, graças a Deus por isso, que eu não tenho problema em lutas. Já partilhei isso na oração, porque eu falo assim, quando eu tiver problemas, eu vou pedir oração. Às vezes, irmãos, eu ponho até a mão na minha cabeça e expulso uns espíritos de mim. Uma seta maligna, porque não é normal. Por que o seu pastor está dizendo isso para você? Para dizer o seguinte, irmão. Vamos fazer as coisas que Deus pede para a gente fazer. Que você, quando estiver passando um problema, uma luta, com sabedoria, olhe para o seu pastor e fale assim: meu pastor me ensinou como fazer. E se der errado? Se der errado, você fez a sua parte. Seja o que Deus quiser. E eu não estou falando isso aqui porque eu fiquei ali no banco e falei assim: meu Deus, será que eu conto para dizer assim, eu vou espalhar o meu testemunho e não sei o quê, e aí não vai valer, Deus não vai receber, porque já deve ter alguém mais crente do que eu, já falando essa frase na sua cabeça aí. Eu já te repreendo, porque Deus sabe a dor para mim fazer isso. Mas eu quero deixar uma lição de verdade
para os crentes da Shekinah. Que quando você estiver passando luta, problema, irmão, não rasga as roupas, não chute o marido para fora, ou a esposa para fora, ou etc, etc. Vá no Senhor, busque a presença de Deus, que Ele vai dar a solução para a sua vida. Porque ou a gente vive a palavra, a pregação, o evangelho, ou a gente só está indo na igreja. Porque é na hora ruim, na hora difícil, é que a fé tem que fazer a diferença, gente. É na hora que os sírios estão vindo, para não dizer os egípcios, mas na nossa frente tem um mar que não vai se abrir. O mar não vai se abrir, irmão, e ele só poderá se abrir se nós buscarmos a presença de Deus. Irmãos, confiar é importante para vencer as batalhas. Mas sabe o que é o mais importante? É confiar em Deus quando dependemos de batalhas espirituais. Eu não sou médico. Eu sou pastor. Eu tenho que fazer minha parte. Você é crente, irmão, você tem que fazer a sua parte. No Velho Testamento, até os animais jejuavam e dava resultado, e eles não eram nem crentes. Mas sabe o que era aplicado? O princípio. Então o seu pastor está inspirado hoje para dizer para você e eu: aplique o princípio, aplique o princípio, aplique o princípio da palavra com sabedoria, que o Senhor vem aí em seu favor. Fique de pé comigo. Prometi a vocês orar pelo mês, né? Ó, irmão, você está vendo? Nós estamos no mês de janeiro, né? Nós já oramos pelo mês de janeiro. E você imagina se a gente não estiver em Deus num momento desse? Começa a murmurar: ah, Deus, o Senhor disse isso e aquilo. Começa com Deus, a gente não tem que apontar para Deus, tem que abraçar Deus e pedir socorro. Amigo mais chegado que irmão. Amém? Olha para mim, ó, para mim encerrar. Confia no irmão. Confia. Chama ele, até que ele te decepcione pelo menos. O irmão está orando por você. Tem alguém orando por você. Confie em Deus.